Fala, meus amigos corretores, sejam muito bem-vindos para mais uma série da nossa live Corretor Colheitadeira. Corretor Colheitadeira é quem? É esse cara que está aí do outro lado aí, ó. Corretor Colheitadeira é aquele corretor que escolhe o solo, é o corretor que planta semente, que cuida da plantação e colhe, é claro, os melhores frutos da plantação. Infelizmente, no mercado são poucos e eu tive o privilégio de participar da carreira, da construção do processo de alguns desses raros corretores, esses que fazem parte de 1% do resultado dos outros 99%. E esse 1%, como o Maurício que está aqui comigo, ele tem algo em comum com os outros: vendas mensalmente de forma previsível. Se eu não estou enganado dos números, mas eu acredito que eu e o Maurício, nós trilhamos um caminho juntos de mais ou menos uns 3 anos. Maurício é um cara que veio de São Paulo para uma missão da igreja, para Palmas Tocantins. Na época, ele trabalhava com vendas de acessórios para celular e eu tive a felicidade de conhecer o Maurício bem nessa essa mudança dele para Palmas Tocantins. Maurício Ilchenko, o russo, Top. descendente de russo, e o Maurício, ele fez essa migração aí de produtos que custavam R$ 50, se eu não estiver enganado, uma pulseira de celular, uma capinha, enfim, para produtos que valem milhões, os produtos mais caros do mercado. Mas o Maurício, ele já teve resultado assim, no primeiro mês, já fez a sua primeira venda, e ele demonstrou o quê? Ele demonstrou dedicação e superação. Para mim, Maurício, essas são as suas principais características. Primeira, dedicação. Segundo, superação. E não vai ter superação uma pessoa que não é dedicada, que não é resiliente, que não é pulsante. Como eu aprendi contigo, você falava sangue, suor e lágrima, não é isso mesmo? É isso mesmo. Hoje o Maurício é um corretor de imóveis de sucesso, um cara de milhões, já bateu recorde ali no primeiro ano dele trabalhando comigo, já chegou na ponta e brigou lá no topo, ficou no pódio no primeiro ano do mercado e hoje é gestor de uma das maiores imobiliárias da região norte do país, se não for a maior. Faz parte de uma equipe, gere uma equipe gigantesca e está sempre batendo recordes. O Maurício, ele nada mais é do que aquilo que a gente aplica no nosso método. Porque quando a raiz é profunda, a colheita é certa. Não é isso, Maurício? É isso mesmo, Diegão. Um prazer estar aqui com você, né? Com a galera que vai estar aí. É um privilégio estar podendo compartilhar um pouquinho aí da trajetórias que a gente teve junto, né? De tudo que eu aprendi, que você me ensinou, né? É um privilégio poder contemplar e estar aqui para contar isso aí para vocês, né? Então, isso aí desde já o convite, né? Muito obrigado mesmo. Obrigado você, meu irmão. Obrigado você por parar suas negociações aí de milhões. Eu sei que você é um cara fechador e nós vamos falar sobre fechamento aqui, que é uma das suas características. Se não for, na parte técnica, eu acho que é a principal, pelo menos essa é a leitura que eu tenho do seu trabalho. Mas agora nós vamos começar falando sobre algo que eu não sei se você lembra quando a gente começou ali a imersão, né? A imersão que durou pouco mais de 2 semanas ali, Lembro. pegava de manhã, de tarde, às vezes ia até à noite, né? Aguentando eu falar para vocês, eu bater em vocês, eu gritar, que essa doidura minha, mas eu tenho certeza que foi bom para o seu desenvolvimento. E eu já começava ali batendo os primeiros dias em cima de mudança de mentalidade e principalmente no fator sabedoria. Eu sempre faço aquela pergunta, né? Se eu fosse o gênio da lâmpada, que pedido você faria? E você foi o único da turma que pediu sabedoria, foi o único que acertou, pediu igual a Salomão.
E, cara, você entrou para o mercado, né, de produtos de maior valor, fez essa imersão comigo, e ali eu lembro que você estava um pouquinho fofinho, É, um pouquinho não, tava bem fofinho, porque hoje você é shapeado, hoje o corpo do homem tá impecável. E você lembra que eu batia isso com você, né? Tem gente que até já me chamou de gordofóbico, enfim, não tem problema, né? Mas você não, você pegou essa mentalidade que eu bati em cima de corpo, mente, espírito. Espiritualmente, você já era um cara que estava bem elevado, porque estava fazendo a missão da igreja, um varão. E a questão do corpo você não estava com equilíbrio, estava desequilibrado. E mente em cima de leitura de livro, em cima de busca de conhecimento. Então, eu gostaria que você falasse, Maurício, dentro do método que eu aplico, que eu apliquei contigo lá naquela época, como isso te ajudou para que você vendesse já no primeiro mês, alcançasse o resultado que alcançou no primeiro ano e chegasse onde você chegou. maravilha. É muito, eu lembro bem, né, dessas mentorias, das aulas, né, de início, quando eu iniciei, inclusive ganhei a caneta lá, né, como destaque lá de um dos melhores, né, e tem essa caneta até hoje, está guardada aqui comigo, né, eu lembro que você falou que é para os primeiros negócios que eu fosse assinar, e utilizei ela muitas vezes, está guardada aqui como recordação em casa, mas foi muito essencial porque quando entramos em um mercado sem saber nada, nós precisamos de um direcionamento. Tem muito corretor, muitas pessoas que fazem muitas coisas sem direcionamento, né? O direcionamento ele é o primeiro passo para você identificar qual é o caminho. Eu posso ir por vários caminhos, mas aonde eu vou chegar? Se eu não sei aonde eu vou chegar, eu preciso me aproximar de pessoas que têm essa visualização, essa mentalidade, né? Então, como você falou, eu tinha uma mentalidade totalmente diferente porque o meu trabalho era outra coisa. E eu vi uma possibilidade de mudança de vida, né? Amigos meus entraram para a corretagem, eu falei, cara, eles estão ganhando dinheiro, também quero mudar essa vida, quero ter uma outra profissão, quero mudar totalmente de rumo. Então, eu larguei o e-commerce de vender capinha, acessórios, né, como você falou, e entrei para o mercado imobiliário. E na mentoria, no processo de treinamento, ele é essencial. Tanto que eu aplico hoje o treinamento com a galera que entra na imobiliária hoje, porque isso é fundamental. Não adianta simplesmente só tirar o crédito e falar que é corretor e não saber explicar ou atender o cliente, o perfil, entender necessariamente o cliente quer, né? Então, isso é fundamental. Você está próximo de pessoas que têm uma visão, que te levam para um nível, que instiga você. Então, isso é o que as pessoas precisam para mudar o nível, né? E aproveitando até o que você está pontuando, você já entrou na questão de colar com quem já fez, de ambiente, de estar nos lugares certos, com as pessoas certas, né? E dentro do meu método, que claro, a essência é muito daquilo que você aprendeu ali atrás, Sim. que outros aprenderam antes de você, porque eu já venho fazendo isso há 13 anos, não é um número muito bacana, mas 13 anos. É bastante tempo. Eu vi 14, aí melhora mais ainda. Vou deixar. Mas, cada ano que passa vai melhorando, porque a busca por conhecimento, a evolução é constante, e a mudança de ambiente também, né? Cada dia que passa, a gente não pode ficar preso no mesmo ambiente. Quando a gente olha para o lugar que a gente está, se a gente for o mais interessante, está na hora da gente sair dali e buscar um novo ambiente. Se a gente busca evolução, se você chega em algum lugar que você já está bom, aí beleza, fica por ali mesmo. Né? É a famosa caverna do Platão. A gente sempre está voltando para a caverna. É, Momento ou outro, quando a gente vai se preparar, nós estamos dentro da caverna de novo. Então são várias cavernas, né, que a gente tem que estar saindo o tempo inteiro. E você, cara, já ali nos seus primeiros anos ou no primeiro ano, você tomou uma decisão. Eu lembro que a primeira coisa que você fez foi colar nos caras que eram os líderes, os closer. Você não andava com um fracassado, você já andava todo respeito, né? Você não andava com a mediocridade, com a média. Você andava com os caras que estavam no topo. E logo surgiu a oportunidade, na época, ir para o Conecta Imob era uma coisa assim absurda.
praticamente ninguém do Tocantins ia. É. Eu fui, junto com um rapaz daí que é o Érico Germano, os primeiros aí no Conecta Imob, ali em 2016, e na sua época também poucos iam. E você foi um dos da equipe que teve a proatividade de pegar, ir para o Conecta Imob, buscar conhecimento. Então, eu gostaria que você falasse um pouco, Maurício, dessa estratégia que eu sempre trouxe e trago no método de escolher o ambiente certo para estar com as pessoas certas e buscar os melhores conhecimentos. Maravilha. Palmas é uma cidade assim que tem 380 mil habitantes, né? O mercado imobiliário aqui é muito aquecido, é um pouco diferente de grandes capitais como São Paulo, Goiânia, mas não deixa de ser um mercado ativo. Todos os dias tem cliente, movimentação, corretor entrando. Então, o que acontece? Quando você entra numa imobiliária, quando você está próximo de pessoas no mercado, você precisa identificar aonde essas pessoas estão e mirar nelas. Você quer subir o nível, você quer subir a frequência. E eu vi em Palmas, nesse ciclo, que eu precisava sair da bolha. Eu precisava sair daquele ambiente que eu estava e me aproximar dos verdadeiros tubarões, das pessoas que faziam o resultado, né? Então, assim, tem até um vídeo que mostra 3 tubarões andando e os mar de peixes se abrindo, né? Então, você sempre falava isso, mostrou esses vídeos, né? Isso é uma coisa que ficou sempre frisado para mim, né? Eu preciso andar com quem está na frente, eu preciso andar com quem está fazendo acontecer. Então, eu precisei sair, eu tomei essa atitude, por quê? Porque eu enxerguei que eu precisava investir em mim mesmo. Porque hoje em dia tem muito corretor que não investe em si próprio. Ele quer só assistir vídeos no YouTube, não quer pagar uma mentoria, não quer fazer nada, porque hoje o acesso ficou muito prático, né? Só que o conteúdo que realmente vale a pena, ele não é de graça. E para mim acessar ele, eu preciso pagar o preço. Eu preciso sentir no meu bolso, eu preciso sentir no meu tempo, eu preciso investir, eu preciso ter a sensação de que aquilo ali vai ter uma recompensa para mim. Então, eu fui para São Paulo, fui para o Conecta, e isso foi um divisor de mares para mim, porque a conexão com as pessoas de outras cidades, de outras imobiliárias, os palestrantes, todos renomados, pessoas que tinham um baita conhecimento, o que foi agregado ali, me deu muitos insights e fez a minha visão do mercado imobiliário mudar totalmente, né? Então, o ambiente me levou para cima, porque eu estava num ambiente que levava para cima. Eu poderia muito bem ter desculpas de falar assim, não, estou sem dinheiro, não quero investir agora, estou com dívida, mas eu não olhei para a minha situação, eu olhei para onde eu queria chegar. E para isso eu precisava tomar uma atitude. Então, isso foi decisivo nesse meio período aí que eu passei quando eu entrei na imobiliária, né? E quando você entrou, quando você começou comigo, você era bem cru de vendas, Sim, porque o método de vendas de imóveis, por isso que a maioria não dá certo, ele é completamente diferente do método de vendas de um produto como uma pulseira de celular, como, né, um e-commerce de menor valor. Ao invés da gente mostrar características, nós temos aqui perguntar, a gente tem aqui ouvir para sim, criar a solução. A gente não vende imóvel, vende serviço. sim. E uma coisa que você tinha ali, que eu tinha percebido do início, que faltava um pouco de confiança. Apesar de você ser um cara muito confiante, mas aquele momento seu faltava um pouco de confiança. Tanto é que você até estava vendendo. Mas eu não sei se você lembra, a gente sentou para analisar o CRM e o seu ticket médio era muito baixo. Você Sim. lembra disso? No Seu começo, ticket médio era baixo. E aí eu fui analisar, ó, cara, você está tendo uma conversão boa, você vendeu mais do que esse corretor aqui, só que olha o VGV dele, olha a comissão dele e olha a sua. Nós precisamos elevar esse ticket médio. E a partir dali nós começamos a trabalhar a sua autoconfiança, certo? E também a autorresponsabilidade, de encarar um desafio novo e ter a responsabilidade de assumir aquele desafio, de migrar para um produto que você acreditava que você não iria conseguir. Então, o que eu te pergunto é o seguinte: dentro do meu método, da mentoria que eu tive contigo, aonde o trabalho da autoconfiança e da autorresponsabilidade te ajudou
para você conseguir escalar e evoluir o seu nível? Maravilha. Como você mesmo tinha falado, né, você sempre focou em três coisas, né? Corpo, mente e espírito, né? Então, como você tinha comentado, eu tinha a mente e tinha o espírito, né? Tava ali sempre lendo livros, sempre gostei de ler, né? Você sempre incentivou, né? Sempre deu livros incentivando e sempre mostrou que esse era o caminho. Então, a gente buscava isso porque você sempre induziu a gente também. Mas o fato do físico, ele influencia muito isso, né? Não é preconceito, né? Porque eu já fui gordinho, né? Então, assim, hoje estou na academia, graças a Deus, focado, com saúde, né? Mudou bastante coisa. Então, quando você está um pouco acima do peso, você tem uma autoestima menor, você fica desanimado, você acaba ficando um pouco preguiçoso. No horário que você poderia dedicar um pouquinho mais de tempo para o seu serviço, para o seu objetivo, você quer descansar, você não quer suar, você fica metódico com essas coisas que vão abaixar sua autoestima. Isso te rouba a energia, que é a energia onde você poderia aplicar em uma situação e mudar esse insight. Então foi algo que você sempre comentou e você sempre não só comentou, mas você fazia e mostrava esse exemplo para a gente seguir. Então assim, é algo que dá certo, né? Hoje a gente, quando você tem um corpo bom, uma saúde bom, sua mente gira melhor, o seu ânimo, sua força, seu vigor, o seu estilo de vida é diferente, a sua entonação de voz, sua postura, a presença que você fala, tudo isso influencia no corpo. Então, assim, é um conjunto. Não adianta eu conhecer todos os detalhes técnicos de imóveis, mas eu não me apresentar bem. Eu não passo autoconfiança, eu não passo respeito para essas pessoas. Então, assim, isso que você falou é algo muito importante. E isso mudou muito o meu dia a dia, né? Eu comecei a mudar meus hábitos, comecei a mudar meu ciclo, comecei a mudar as minhas roupas, comecei a mudar o meu estilo de vida. E hoje eu tenho algo totalmente diferente, né? Eu carrego isso comigo. Maravilha, meu irmão. Fico muito feliz em ver você. Quanto que vocês venderam aí? Você vendeu com a sua equipe o ano passado? Ó, a imobiliária vendeu 234 milhões e negociei com a minha equipe 70 milhões. Maravilha, meu irmão. Parabéns. 70 milhões, é isso aí. Show de bola. Parabéns. E uma das coisas que faz você alcançar esse resultado também, e que você aprendeu lá logo no início, você sempre foi um cara ensinável. Da turma sua ali, porque você começou, se eu não me engano, com 7 outros mentorados, né? Que Sim, sim. estavam também começando do zero. E da sua turma, você sempre foi o mais ensinável. Eu lembro que muitas vezes você não concordava com o que eu estava passando, mas você ia lá e fazia. Por quê? Porque você entendia que ali existia uma liderança, né? Acho que é uma base sua. E uma coisa que você pegou rápido foi a questão do over delivery. Aham. Você sempre entregou para os seus clientes além do que estava sendo pedido, tanto para os gestores, que eu via você fazendo isso também, quanto para os seus clientes. E aí eu te pergunto, né, Maurício, porque isso foi uma coisa que eu sempre bati com os mentorados, mas poucos aplicavam. Tem muito aquilo, né, do mentorado, ele falar o seguinte: ah, isso não é função minha. Ou até o funcionário também, dentro das empresas que eu sou sócio. Não, isso não é função minha. Cara, função nossa é entregar o melhor, né? Entregar a melhor experiência. E você pegou isso muito rápido. Como que o meu método ele te ajudou e te despertou para você aplicar a questão do over delivery? É muito fácil ouvir qualquer pessoa falando e você olhar para ela e não ver resultado. Mas quando você olha para uma pessoa, ouve ela falar e vê o resultado da pessoa, isso gera peso. E é muito fácil você seguir uma pessoa que tem resultado, né? A pessoa que não tem resultado, ela não tem resultado, ela não, só tem palavras ao vento. Mas a pessoa que fala, as próprias atitudes, o próprio resultado fala por ela. Então, assim, quando você direcionava algo, mesmo que eu não concordasse, eu falava, cara, quem sou eu comparado a ele?
não menosprezando, mas eu estou um nível abaixo e eu quero estar próximo desse nível. Então, eu tenho que ouvir ele, eu tenho que seguir essa direção, queira ou não queira. Se a gente for fazer tudo que quer, aí eu vou voltar a ser gordo, vou ficar pobre, vou gastar todo o meu dinheiro, porque se eu faço tudo que eu quero, eu me dou o direito. E quem quer vencer, quem quer crescer, não pode ficar se dando direito a de tudo. Quer ter muito ego, muita opinião, você tem que dar sua opinião, mas não é. No jogo, na hora certa, aí sim. Mas no momento certo, você tem que seguir o que te foi de passado. Sempre, sempre, sempre. E isso me ajudou muito, né? O direcionamento, lembro direto, fazer ações, ligações, eu lembro nitidamente. Muito corretor não gosta de fazer ações nem ligação, mas esse é o arroz com feijão que funciona em qualquer cidade, em qualquer lugar. Se você ligar, se você fazer ação porta a porta, cara, vai ter resultado, você vai colher, mas as pessoas sabem o que elas têm que fazer. Elas sabem, assim como elas sabem que elas têm que almoçar, escovar o dente, tomar banho, elas sabem o que elas têm que fazer, mas elas ficam se boicotando, porque elas ainda não entenderam o real propósito. Quando elas entenderem que elas precisam fazer mais do que lhe é pedido, aí elas vão começar a ter resultado. Maravilha, meu irmão. E deixa eu te falar um negócio aqui. É... O foco em pessoas. Isso era algo que a gente bateu muito junto, né? É, bastante. Foco em pessoas. Tanto é que dentro do meu método, tem muita gente que acha uma loucura o que eu falo. Eu falo que a gente não vende imóvel. Quem vende imóvel é o dono do imóvel, quem vende imóvel é a construtora. Sim. E aí eu não consigo entender o porquê que o corretor está o tempo inteiro vendendo imóvel. Se ele não vende imóvel, por que ele não vende os serviços dele? Por que ele não vende a autoridade dele? Por que ele não vende o over delivery dele? Né? Por que ele não vende a conexão com pessoas? E você foi um cara que pegou isso, você já trazia isso da sua essência, por ser um líder cristão que liderava pessoas dentro da igreja, que fazia isso de graça, né, servindo a todo mundo. Como que o meu método, ô Maurício, ele te ajudou ainda mais, porque saindo um pouco da espiritualidade, que era o que você vivia ali, apesar de que a gente não separa, né? Nós Sim, somos espiritual 24 horas por dia, nós somos a mesma pessoa 24 horas por dia. Mas talvez venha com um pensamento diferente, né? Vem, não, aqui eu tenho que realizar um trabalho. Como que o meu método ele te ajudou a impulsionar ainda mais essa questão de servir e de conexão com as pessoas para lá depois, no último degrau, a comissão vir como recompensa do serviço bem feito? olha, Diego, muitos corretores, eles chegam no mercado com um motivo, querer vender para ganhar dinheiro. Só que, como você falou, né, o corretor ele não vende imóvel, ele vende a realidade uma experiência. Vender imóvel, qualquer pessoa assim pode vender, é muito fácil vender imóvel. Só que vender um imóvel e ter um relacionamento que o cliente ele vai comprar de você, vai te indicar, ele tem orgulho de falar que você é o corretor dele, isso é um gerador de experiência. O corretor ele gera essa experiência para o cliente a ponto dele pensar no cara, nele falar no cara, indicar no cara. A disciplina ela é muito importante para isso. Por quê? Eu preciso estar nos lugares certos, eu preciso me movimentar certo, eu preciso estar com a pessoa certa. E quando a gente tem a disciplina e a gente se aproxima de pessoas, isso começa a abrir um leque, um mundo de oportunidades. Eu lembro quando eu entrei no mercado imobiliário, eu estava sentado e você falou assim, Maurício, vamos ali. Você me chamou, me colocou no carro e você me levou num condomínio, num privilégio. Foi a primeira casa de alto padrão que eu entrei ali em Palmas. E eu entrei na casa, eu vi aquele sobrado lindo, maravilhoso. E eu perguntei para você qual era o valor, e eu lembro de você ter falado 3 milhões e 600. Isso ficou muito cravado na minha mente. É, toda a situação, o valor, o carro do cliente, que era uma Volvo na época, né? E tudo isso gerou um insight muito grande na minha cabeça, porque você me gerou uma experiência e eu comecei a ver que o mercado
ele é muito mais do que eu penso, mas porque você me aproximou de você. Eu estava próximo de você. E eu comecei a enxergar ali o dia a dia, né? Comecei a ver as situações e eu vi que para mim crescer, para mim alavancar, você me mostrou que eu precisava gerar novas conexões. Eu precisava fazer network, porque o cliente que você estava atendendo, né, que era um amigo seu, você estava apresentando a casa para ele, aí você me chamou junto contigo. Então, assim, o relacionamento, ele amplia as vendas, ele amplia o mercado. Tem muito corretor que quer vender só de lead. Ele só fica contente com lead quente. Se ele pegar um lead frio, acabou para ele descarta. Para ele é isso. Só que às vezes a pessoa tem um mais lead mais quente que é a família dele, o amigo dele, a pessoa mais próxima dele, ou às vezes até um garçom ali que pode comprar um imóvel, ele não dá nem atenção. Então você ensinou para nós a realmente olhar todo mundo como um possível cliente e você tratar, ter essa distinção, independente da profissão, independente do lugar, você ser sempre corretor de imóveis. Maravilha, meu irmão. Que insights poderosíssimos que os corretores que estão aqui assistindo, Maurício, não só corretor, mas qualquer área de vendas. Network é tudo. Eu sempre passei isso para você, para os meus mentorados. Eu estou até num grupo que eu estou dando mentoria para 10 corretores e o pessoal, alguém dentro do grupo falou que os melhores meios para gerar negócio e tal era fazer ligação, fazer ação, fazer PAP e fazer campanha. Uhum. Eu falei assim, você está errado, me perdoa. Se juntar todos juntos, nada disso daí é mais importante do que network. É Demais. nos Esse lugares certos. que ele recebe pelo portal, que ele diz que é o melhor cliente, está falando com ele e com um monte de outros corretores. Agora, o cliente do network, ele é um cliente fiel. O cliente da indicação, ele é um cliente que está ali com você. É um cliente garantido. Agora, qual a confiabilidade que ele não vai olhar com você e vai fechar com Sim. outro? Então, assim, isso é importantíssimo. O network, ele abre uma porta que, assim, é totalmente diferente de qualquer portal. Meu irmão, você sempre foi um cara disciplinado e dentro dos nossos métodos, uma dos pilares principais é a disciplina. Tanto é que eu sou enjoado com aquele treinamento de gestão de tempo, Sim. planejamento, agenda. E, infelizmente, não é grande parte dos corretores que fazem. Agora, eu desconheço um corretor que faz parte desse 1%, quem pega isso no método, né, que não aplica. Para ter resultado grande, tem que ter uma gestão de tempo bem feita. E aí, o que eu te pergunto é o seguinte: como que essa estruturação de rotina que você aprendeu dentro dos meus métodos, ela te ajudou a você escalar e alcançar os resultados que você tem hoje? É muito difícil entrar numa rotina que você não está acostumado. É muita coisa nova, né? E algo que você sempre falou que foi fundamental e algo que ajudou muito foi o Trello. O Trello ele servia para a gente se programar, seja com atendimento do cliente, seja com uma captação, seja um momento de ligação. Tinha que ter agenda. Você direcionou a ter agenda. O corretor sem agenda é um corretor sem perspectiva, sem perspectiva de uma captação, sem perspectiva de um atendimento, de uma visita. Agora, se eu tenho uma disciplina, uma agenda, uma rotina, eu tenho perspectiva. Por quê? Porque eu sei que eu vou colher alguma coisa. E como eu colhi várias vezes, através de ligação, através de plantão, através de captações, então todas essas agendas fizeram eu ter o resultado que eu tive, né? E muitas vezes a gente se deixa auto-sabotar colocando outras prioridades. Ah, mas eu tenho essa outra prioridade, isso aqui apareceu e tudo mais. Só que você precisa definir o foco.
Na sua agenda precisa ter sua lista de prioridade. O que é prioridade aqui? É eu ligar para essa pessoa, é eu fazer essa visita, é eu gerar esse atendimento, é eu cadastrar aqui no CRM, deixa eu fazer isso. Ah, mas o que o CRM vai me beneficiar? Ele vai mudar a minha mentalidade, ele vai me lembrar de coisas que eu não me lembro. Então, assim, tudo isso na agenda, ela faz o processo ser útil e eficaz, né? Você tá um monstro, hein, meu irmão? Por isso tem um leão aí atrás de você. É nada, moço. Aprendi com ele. Maurício, deixa eu te falar um negócio aqui. Você alcançou um resultado que me alegra muito o coração, ver você hoje alcançando 70 milhões com a sua equipe em um ano, né? E eu gostaria de te fazer uma pergunta, cara. Nós trabalhamos 3 anos juntos, certo? Quase 3 anos? 3 anos. Quase 3 anos. Do zero a 10 milhões por mês em venda, É, acho que por ano, perdão. No último ano, você fez algo 15, alguma coisa nesse sentido, certo? E agora, gestor de uma grande imobiliária, não só a nível norte, mas a nível Brasil, sim. mais de 200 milhões, pouquíssimas imobiliárias conseguem fazer esse número. Um gestor que faz 70 milhões no ano, são poucos também, então você faz parte de um grupo muito seleto. E eu gostaria de te perguntar, cara, resumindo em assim, uma frase ou 3 palavras, como que essa mentoria que eu fiz com você durante esse período que você esteve comigo, ela influenciou nesse resultado que você alcançou esse ano? Olha, em uma frase, eu acredito que a frase é tem que querer. Todo mundo deseja, mas nem todo mundo quer. Desejar é eu anseio por aquilo. Querer é eu tomar uma atitude para aquilo. Todo mundo quer vender, todo mundo quer construir, né? E você ensinou isso muito bem para a gente, né? Então querer é o que eu quero, então acorda cedo. Eu quero, então liga. Eu quero, então visita. Ah, eu quero, então vai para o plantão. Então quantas vezes eu fui para plantão que eu não queria, mas por que eu iria? Porque eu quero. Não quero estar lá, mas algo dentro de mim quer algo muito mais do que o que não quer. Então, assim, querer é muito mais forte do que desejar. Então, assim, hoje eu sou gestor de uma grande imobiliária, né? Também, como você falou, participei 3 anos da imobiliária, fiquei um tempo como autônomo e eu identifiquei que vender fácil, mas você continuar vendendo, você manter o ritmo, você tá no ápice, você tá lá em cima, não é para qualquer um. Você tem que querer muito, não basta só querer. Você tem que querer mais que todo mundo. Você tem que fazer mais que todo mundo. Ah, mas não pediu, mas eu faço mesmo assim. Ah, mas ninguém falou nada para mim, mas tem que falar para você fazer. Então, assim, a mentalidade, são 3 mentalidades. A da pessoa só fica desejando vender, fica lá todo dia esperando o lead. O cara que quer, ele vai, faz o plantão, ele quer, tá lá, só que alguma coisa impede ele às vezes. E o cara que quer muito, ele não tem obstáculo, ele não tem desafio, né? Eu lembro de uma situação e na época que entrei na imobiliária, estava com uma motinha, né? E a motinha tinha quebrado. Eu tinha que ir para o plantão. E eu fui para o plantão e eu estava indo para o plantão a pé. Em Palmas as coisas não são muito próximas, né? E por que eu fui a pé? Eu poderia muito bem falar para mim mesmo, cara, sol de Palmas, calor, a pé. Não vou, não vou. Vou para casa, vou ficar de boa, num sábado. Lembro muito bem. E eu tava descendo, você me encontrou, falou assim: não, eu te dou uma carona. Eu falei: não, quero ir a pé. Eu preciso sentir o preço disso. Eu preciso sentir o peso dessa situação. Porque se isso não acontecer, isso não vai mudar minha vida. Eu preciso entender. Eu fui pro plantão, né? Outros plantões, depois deu certo, mudei, comprei um carro. E a vida foi evoluindo. Graças a Deus, realizei um dos meus sonhos aí. Enfim, é, então, a mentalidade ela só muda através das minhas atitudes. Não adianta eu querer pensar só pensando, eu preciso querer muito. Né? Sim. Maurício, deixa eu te falar. Tem muito corretor desistindo. Aí na imobiliária que você trabalha, todas as imobiliárias no Brasil, em todo lugar, o mercado ele vai oscilando, o mercado ele vai passando por ciclos. Daqui a pouco as vendas começam a ficar um pouco mais difícil,
daqui a pouco o corretor está tirando pedido, e nesse ciclo são poucos que permanecem. Está vindo a inteligência artificial, que vai dificultar muito para corretor que só fala de característica de imóvel, não conecta com o cliente. Então, eu gostaria que você desse um recado final para a gente fechar. Esse corretor que ele está pensando em desistir, está olhando para a sua trajetória, vendo aqui um cara que vende mensalmente com previsibilidade, que saiu lá do zero, chegou aonde chegou, que ainda é só o início, né? Vai alcançar muito mais. Amém. Mas que recado que você dá para essa pessoa que está pensando em desistir do mercado imobiliário? Maravilha. Você que tá pensando em desistir, tá meio assim, cara, a realidade é que você tá ouvindo a voz de alguém. Ou você tá ouvindo muito a voz da sua mente, ou a voz do seu coração, não sei qual é a voz que tá ecoando dentro de você, ou de quem, mas tá ouvindo a voz de alguém. Porque se você for ouvir realmente ou a voz de Deus, ou a voz de quem vence, ou a voz de quem tá fazendo, ou a voz de alguém que tá te instruindo, ou a voz do seu sonho, você vai dar o seu tudo, você vai se entregar, você vai fazer acontecer. Porque geralmente quem tá ouvindo alguma pessoa reclamar, aí a pessoa começa a pensar, putz, realmente eu não estou recebendo lead, está difícil, a economia não está fácil, o governo, mudança, nosso cliente está desistindo toda hora, eu visito, gasto gasolina. A pessoa começa a pensar do lado negativo, mas ela não enxerga quem ela se tornou, o tanto que ela aprendeu, o tanto que ela desenvolveu, o tanto que ela investiu, as pessoas que estão ali para ajudar ela, a estrutura que ela tem, a capacidade que ela gerou. Ela não começa a enxergar os fatores que fundamentam ela a impulsionar, porque ela está ouvindo. E quando a gente começa a ouvir, a gente começa a olhar para o lado crítico. Então, para de ouvir as pessoas que estão falando ruim do mercado, mal da profissão, mal do momento. As pessoas falam, o mercado está em baixa. Não existe mercado em baixa para quem está sempre na alta. Você precisa estar na alta se você quer vender. Agora, você fica, o mercado está em baixa, está ruim, porque você está na baixa. Não é porque o mercado está na baixa. É você que está. Porque você está dando ouvido às pessoas, não está investindo, você não lê um livro, você não busca Deus, você não vai para uma igreja, você não vai para um parque fazer um network, você não vai para academia, você não se alimenta bem, você não busca Quando você vai assistir filme, você vai assistir filme de entretenimento, assiste filme, algo que vai te aprimorar, te vai fazer você ter uma percepção melhor, ou para você comentar algo de um network. Você não olha as notícias nem da sua cidade, para o que está acontecendo na cidade. Então, assim, será que é o ambiente que está te influenciando ou você que está influenciando o ambiente? Um verdadeiro tubarão, ele influencia o ambiente, ele faz acontecer. Então, pare de ouvir as pessoas erradas. Ouça a pessoa certa, se direcione para a pessoa certa e ouça de quem tem resultado, porque é isso que vai fazer você crescer. Muito obrigado, meu irmão. Muito obrigado. Uma honra ouvir aqui a sua história. História linda. Tem coisa que a gente não contou aqui, porque o tempo é curto, mas é uma história de muita superação. De um cara que chegou aí em Palmas. Na época tinha só aquela motinha velha, eu lembro daquela motinha. Suzuki, scooter. Depois ela ainda estragou, andou a pé, realmente, eu lembro disso. Um cara que saiu aí do zero, passou pelo processo, foi ensinável, aplicou métodos, o cara que nunca perdeu a fé, teve direcionamento. E você, corretor de imóveis, você que está começando no mercado, você que já é corretor e não está vendendo, que infelizmente, Maurício, é a grande maioria, É, a gente sabe que até dentro das corporações, dentro das imobiliárias, é uma porcentagem de corretor que realmente faz o resultado do restante da equipe. É método. Se você aplicar método, primeira coisa, você tem que ter fé. Corretor que não tem fé, não tem como, não vai ser corretor. Não dá para trabalhar, não dá para. Ainda mais nós que somos eu empreendedor, né? Tem que uhum. ser eu empreendedor, né? Você não é funcionário, você não fica esperando de ninguém, você tem que se autogovernar e tem que fazer como o Maurício, não perder a fé, aplicar os métodos com direcionamento, colar com quem já fez, e aí não tem como. Você vai vender todos os meses. Maurício nunca ficou um mês sem vender. Maurício foi campeão de vendas, né? Eu ainda mentorava o Maurício, foi campeão de vendas de um grande lançamento em Palmas.
E voltando ali do pior momento que eu vou falar aqui agora, Maurício, que foi quando você perdeu sua esposa, tinha acabado de perder a esposa, um casamento recente, vocês tinham 3 anos, se eu não me engano, de casado, 2 anos, né? Aham. Acabar de perder, entrou num lançamento, foi lá campeão de vendas do lançamento, nunca perdeu a fé, deu a volta por cima, superou tudo e hoje está aí colhendo os frutos daquilo que ele plantou. E por isso o nome, Maurício, muito bem colocado, é o corretor colheitadeira. É isso Porque mesmo. com raiz forte não tem como. O fruto vai ser colhido e o melhor fruto. Não desista, meu amigo. Continue, só cola com quem já fez. E se essa conversa faz sentido para você, se te inspirou, o que você tem que fazer? Curte esse vídeo, compartilha com um corretor ou com um vendedor de qualquer área que seja, porque quem consegue trabalhar vendas dentro do mercado imobiliário vende qualquer outro produto. Compartilha com um vendedor, compartilha com um corretor, para que esse conteúdo possa ajudar essa pessoa, certo? E comenta aqui embaixo qual foi o insight mais poderoso ou os insights mais poderosos que você teve aqui hoje dentro dessa live. E detalhe, é só o começo. Toda semana tem um conteúdo novo para te levar para um próximo nível. E se você, assim como o Maurício, quer viver o extraordinário, quer passar por uma transformação como o Maurício passou, fique ligado nas próximas lives que eu vou te mostrar o caminho. Bora plantar o que dá fruto de verdade e corretor colheitadeira é o corretor que planta no solo fértil, que cuida da plantação e colhe os melhores frutos. Certo, Maurício? É isso aí, vamos para cima. Vamos com Tamo tudo. junto, meu irmão. Deus te abençoe. Obrigado, viu? Um abraço, viu? Foi Até um o prazer. próximo corretor colheitadeira. Tamo junto.